Bom dia, boa segunda-feira para todos. Ensinamento de Meixo Sama, Vida do Micróbio, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Luxoris, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Da mesma forma que o ser humano, os micróbios também têm vida própria, nascem e se reproduzem, e para tanto necessitam de alimentos que na verdade são as nuvens espirituais ou máculas acumuladas pelas pessoas. Então, o surgimento do bacilo da tuberculose, por exemplo, só se concretiza quando alguém acumula máculas que correspondem ao tipo de alimento adequado ao desenvolvimento desse micróbio. Portanto, ao serem eliminadas as nuvens espirituais do corpo do paciente, vão desaparecer as condições, os alimentos, para que o bacilo se instale. O mesmo ocorre em qualquer outro tipo de doença. Qualquer doença. O que é isso? O que é doença? Doença é algum bichinho se alimentando dentro de nós. Só que nível não é físico, é espiritual. Se alimenta das nuvens que se acumulam no espírito da pessoa, as máculas. Para cada tipo de nuvem que foi criada, aparece um tipo de ser que se alimenta daquela mácula, podendo então depois refletir materialmente em vários tipos de doenças. Na realidade, porém, o que se observa é bem o contrário. A cada dia, novos micróbios estão aparecendo e procriando-se numa intensidade sem limites. Todas as doenças antigas que a gente pensa assim, mas através da vacina foi resolvido, ainda tem. Além disso, surgindo outros novos. Meixo Sama ensinou que para cada fármaco que o ser humano desenvolve, aparece um novo micróbio, uma nova nuvem espiritual, que se reflete depois no espírito da pessoa. Porque toxina entra no corpo da pessoa, se suja o sangue, e aquela toxina se transforma em nuvem no espírito da pessoa. Espiritualmente, a limpeza se dá através da eliminação dessas nuvens. Surge uma coisa que se alimenta delas, dessas nuvens. É esse que se alimenta dessas nuvens, fazendo bem para o ser humano, porque eliminando as nuvens do ser humano. O ser humano cheio de nuvens não consegue elevar seu nível espiritual. Sem eliminar essas nuvens é impossível. Então, na verdade, micróbios, vírus, bactérias são benéficos para o ser humano, limpando o corpo físico e o corpo espiritual da pessoa. Esse que Meixo Sama revelou diretamente de Deus para nós. Se entender isso, a vida da pessoa fica totalmente diferente. Nunca mais a pessoa fica doente. Doença deixa de existir na vida da pessoa. Ela entende que aquilo não é doença, é purificação. Não é uma coisa negativa, porque doença, quando se fala está doente, é uma coisa negativa. Tem um peso negativo nessa palavra. Mas quando fala está purificando, é uma coisa positiva.
está limpando nuvem, está limpando o sangue da pessoa, a pessoa vai melhorar. Espiritualmente, materialmente, todos os sentidos. Não é? Por sua vez, a medicina, que tem interpretado erradamente a causa do aparecimento dos micróbios, tenta matá-los com os remédios e acaba destruindo a vida do ser humano. É o que acontece toda vez que alguém ingere algum tipo de medicação. Esta, por meio do aparelho digestório, atinge todas as partes do corpo, causando-lhes danos irreparáveis, ao mesmo tempo em que vai perdendo a sua eficácia. No caso das injeções, o processo é muito rápido, pois o remédio injetado chega através da circulação sanguínea imediatamente ao coração, alcançando depois pulmões e outros órgãos. Mas também nesses casos, muito de sua força esterilizadora já está totalmente perdida. Em algumas situações, se tais drogas forem muito potentes, poderão até provocar a morte das pessoas. Fiquem, portanto, bem atentos. Quem entendeu esse ensinamento não vai procurar esse tipo de tratamento médico, né? Usando remédio, injeção, vacina, o que seja. A pessoa que entendeu, o que vai fazer? Transformar essas nuvens espirituais em nada, através do jorei. Uma força divina, o poder de Deus, manifestado, canalizado através da mão da pessoa, eliminando nuvem do espírito da pessoa, sem precisar que surja nenhum micróbio, nenhuma bactéria, nenhum vírus, nada. Sem precisar passar pelo sofrimento da doença. Sobram só no corpo físico cinzas, que depois vão ser expelidas do corpo e causam certo desconforto, e aí precisa aguentar. Consequência, né? Daquilo que foi colocado, que não era para colocar no corpo, eliminando. Causa desconforto, claro, dói, dá enjoo, mal-estar, indisposição, sonolência, alucinação, dependendo da droga que a pessoa usou. E droga, né? Na verdade, remédio e droga, né? Se a quantidade for muito grande daquele remédio, a pessoa morre. Overdose, certamente. A maior número de pessoas se suicidam pega um monte de remédio que tem em casa, junta tudo e toma. E morre mesmo. Venenado. Veneno, tomou veneno. Só que aquele veneninho tomando todo dia um pouquinho, a pessoa não sente. Não sente. Aí continua tomando a vida inteira. Nesse ponto, acho que a pessoa que usa droga ilícita leva vantagem. Porque não tem limite. Então, tomando uma hora, ela fala, meu Deus, vou morrer. Nossa, preciso fazer alguma coisa. Porque ela não está pensando em se matar. Pelo menos conscientemente. Ela está querendo curtir ou fugir de problemas, alguma coisa. É diferente a pegada do negócio. Quem está tomando remédio pensando em se salvar, em ter saúde, em se livrar de uma doença. Não é, vou me matar, vou tomar todo dia um pouquinho. Não está com esse pensamento, não é? Mas assim como o drogado, inconscientemente, está se matando, pouco a pouco. Falta de lógica nas avaliações médicas. Há alguns dias estava falando que o remédio, pouco a pouco, vai perdendo seu poder solidificador. Agora ouço no rádio comentário de alguns médicos a respeito do aumento dos casos de diarreia. Segundo eles, antigamente era um problema fácil de ser resolvido com o emprego da sulfa,
que atualmente não surte o mesmo efeito devido à frequência com que é empregada pelas pessoas em geral. É meio ilógica essa observação, pois os doentes só tomam uma medicação até se sentirem aliviados. De fato, ocorre exatamente o contrário. Os médicos é que receitam sulfa de maneira indiscriminada. Por outro lado, aconselham que sejam lavadas as mãos e que não se deixe os mosquitos entrarem nos alimentos e nos pratos, alegando não existir outro meio de se evitar a diarreia. Na verdade, o que não pode haver é alimento para as bactérias, ou seja, é preciso evitar o acúmulo de toxinas. Medicina, ciência acha que se você, por exemplo, coloca a mão no lugar que tem bactéria, aí coloca a mão na boca, bactéria entrou e faz um estrago em você. Meixo Sama fala, você coloca a mão na bactéria, sujou, colocou na boca, bactéria entrou, não encontrou alimento, não acontece nada. Óbvio, se você tiver o sangue intoxicado do alimento que a bactéria gosta, aquele tipo de bactéria, porque cada bactéria se alimenta de uma coisa, de um tipo de veneno, aí você vai ter problema, lógico. Quer dizer, nem assim é um problema. Na verdade, vai ter uma solução. Graças a Deus, colocou a mão lá, encheu de bactéria, bactéria entrou, graças a Deus, bactéria vai comer sujeira que está no seu corpo, vai limpar o seu corpo. Tem que, na verdade, agradecer a bactéria. Obrigado, bactéria maravilhosa. Graças a Deus, você limpou meu corpo. Tudo invertido, né? O que a medicina fala e o que o Meixo Sama ensina. Totalmente oposto. Qualquer pessoa que trabalha na área médica, na área da saúde, tem que lavar a mão toda hora, porque senão pode contaminar, se contaminar, né? Tenta se proteger de todo jeito, passa álcool, só falta atacar fogo, né? Terrível. Não precisa nada disso. Combate mosquito, porque o mosquito transmite doença. Não pode ter foco de mosquito, porque senão o mosquito vai picar, transmitir dengue, chikungunya, febre amarela, zika vírus, não sei o que, não é? Mas na verdade, esse vírus que o mosquitinho transmitiu para você, que vai limpar as toxinas do seu corpo, se você tiver esse tipo de alimento. É uma limpeza. Tem que agradecer o mosquitinho, muito obrigado. Vírusinho, muito obrigado. Agradecer mesmo. Vai causar um grande benefício na saúde da pessoa. Além disso, eliminando nuvens e nuvens e nuvens no espírito da pessoa. Se falar isso assim, no lugar onde cheio de farmacêutico médico, eles vão falar que a gente é tudo louco, né? Que Meixo Sama era maluco. Vão falar, esse Meixo Sama não era possível. Não está na razão dele. Não é? Pensa bem. Não aceita isso de jeito nenhum. Meixo Sama falava, esses ensinamentos são difíceis de a pessoa acreditar, porque conceito da era da noite, de que doença é ruim, esse desconhecimento da causa das doenças, penetrou um conceito de que doença faz mal para a saúde. Mas é doença fazendo bem para a saúde. Já pensou? Se desde criança, deixando as doenças
seguirem o curso natural dela, adulto que passou por um monte de... seria uma fortaleza. A criança tem muita febre, tem cachumba, sarampo, catapora, varíola, sei lá o que, não é? Um monte de doença infantil, piolho, lente, frieira, tudo, deixa. Piolho é só catando, né? Passa pente, filho, para tirar um pouco, coça, né? Mas é sujeira que ele tem na cabeça. Não é sujeira essa visível, invisível. Invisível. Vírus, bactéria, ainda visível, com microscópio a gente vê. Mas tem vírus, bactéria invisível, se alimentando das nuvens do espírito da pessoa. Interessante isso, né? Por isso medicina não acredita, porque não tem como mostrar aquilo que não pode ser mostrado, né? Mas Meixo Sama, cientista religioso que foi, recebeu essas revelações de Deus e foi tirar dúvida, foi ver se funcionava. Então ele pegava, além dele, a família dele, os filhos, falava: esse está com gripe, então esse daqui vou ministrar jorei, esse daqui não. Aí, pessoa que estava com gripe, que recebeu o jorei, ficou curado em um dia, o outro 10 dias com gripe. Depois, quando pegava de novo, ele invertia. Agora a vez desse, invertia. Aí aquele, um dia, o outro 10 dias. Isso ele fazia com os tuberculosos que ficavam na casa dele, hospedados, morando, na verdade. Pessoa com tuberculose é vírus, né? Transmissível, não é? Que fala. Sim, lógico que é transmissível. Ele pula de um lado para o outro, transmite. Mas se você não tiver o alimento que ele gosta, ele entra lá, olha e morre. Não tem comida, morre. Então, na casa de Meixo Sama, sempre tinha 1, 2, 3, 4, 5 pessoas recebendo jorei por causa da tuberculose. Nunca nenhum morreu. Todos ficaram curados. A maioria se transformou em ministro, em reverendo, né? Porque curado de uma doença que na época, 1940, 1930, não tinha, era chance de morrer muito grande, né? E junto com os familiares dele, na mesma casa, ninguém ficava isolado, todo mundo sentava na mesma mesa para comer, não tinha negócio de desinfectar as coisas, cuidado para não pegar, pelo contrário, um bebia assim no copo, quer um pouquinho? Toma, aí tomando, para ver se pegava mesmo. Acho que Meixo Sama de propósito fazendo. Ninguém da família dele contraiu tuberculose. Ninguém. Você convivendo ali com 4, 5 pessoas, cheio de vírus, como que é isso? Porque não tinha. Não tinha alimento que o outro tinha. Esse é um ponto fundamental do ensinamento de Meixo Sama, acho que talvez ponto principal, né? Aquilo que mais diferencia a messiânica das outras religiões. A grande maioria das outras religiões se preocupa em construir hospitais, não é? Os judeus, os muçulmanos, os cristãos, todos, né? Hospital sírio-libanês, não é? Hospital Einstein, israelita, né? As Santa Casas de Misericórdia, cristãs, né? Todas as grandes religiões.
Meixo falava, a messiânica não precisa se preocupar em construir hospital. A gente constrói igreja, lugar para a pessoa vir receber jorei. É como se fosse um hospital. Só que um hospital espiritual. Você canalizando luz na pessoa e eliminando o alimento dos bactérias, dos vírus, dos micróbios. Então a pessoa acaba com o tempo, ao longo do tempo, recebendo jorei, passando por vários processos de limpeza, a diarreia, vômito, gripe, sei lá, mas o que tiver que ter, vai ter. Vai ultrapassando, chega uma hora que você entra em contato com várias pessoas que têm vários vírus, mas quando alguma coisa entra, alimento que tem é tão pouco, porque você recebendo muito jorei, muito contato com a luz divina, então ele não tem alimento. Então não faz estrago na pessoa. Mesmo se a pessoa pega Covid, é bem leve, não tem aquele alimento, né? Ou tuberculose, ou qualquer doença, pneumonia, qualquer coisa. Geralmente pneumonia, tuberculose nem dá, ou quando dá é uma gripe forte, essas coisas, né? Para limpar. Né? Espírito livre de nuvens, corpo livre de toxinas, impossível ficar doente, não tem mais o que purificar, está limpo já. Esse é o objetivo, né? Para o ser humano, se limpar, elevar o nível espiritual, despertar a divindade que tem dentro de nós, nosso lado bom, nosso amor, nossa misericórdia, nossa sabedoria. Sabedoria é você deixa de ter problema. Isso é sabedoria. Problema existe, mas você não tem problema. Problema tem, mas você não. Não é seu. Pessoa vem. Se você tem muita nuvem, muita mácula, pessoa vem limpar. Gera conflito. Se você limpou bastante, pouca mácula, você percebe que a pessoa vindo limpar. Então deixa limpar. Fica ali quietinho, aguentando, limpando. Aí uma hora a pessoa vem, já limpou bastante, a pessoa vem, fala o que quiser. Aquilo não incomoda. Você não está incomodado, não está sofrendo. Não gera nenhum tipo de perturbação psicológica, nem mental, nem espiritual, nem nada. Simplesmente você fica olhando a pessoa falando lá, o que estiver falando. Então, não atinge, porque não tem o alimento, né? Essa mácula. Maravilhoso. Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.